Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos em mais um Assado com Coisa de Comer Não Se Brinca. Assado hoje tá especial, tá? O assado sempre é especial. Isso. Mas Hoje tá melhor ainda. melhor ainda. Uma grande presença. Vamos começar pelas de sempre então. Quem é que tá conosco aqui, presunto? Brave Hopes. Brave Hopes. Aí, Olha ó. aqui, cara. Choppzinho da Brave Tem o logo Hopes. do Com Coisa de Comer Não Se Brinca. Vai lá, cerveja Brave Hopes e dá o teu... pede a tua ceva que o Barbudinho te manda. E Olha vai aqui, lá no presunto. Instagram também, qualidade, underline, aprovada. Aqui, se tu quiser essa faca, essa aqui tem o CCNB. Mas se tu quiser botar o teu nome, vai lá, fala com o pessoal. Descontinho especial se tu disser que tu viu aqui no Com Coisa de Comer Não Se Brinca. Apresenta o nosso convidado, presunto. Senhor José Pedro Martins, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muito prazer. É uma satisfação trazê-lo ao nosso programa. É uma honra. Uma honra. Presunto, eu já tive tesoureiro no Conselho de Veterinária e tive a honra e o privilégio de compartilhar os meus momentos junto com o Zé Pedro. Zé Pedro, muito obrigado, cara, pela tua grande presença no Com Coisa de Comer Não Se Brinca, aqui no Estúdio Menino Deus. Isso aí. Aqui no é Estúdio verdade. Menino Deus. E hoje, aula, não vai ser nem conversa, hoje é a aula especial que o Zé Pedro vai nos dar. Qual é o assunto de hoje? Ah, o assunto de hoje é complicado, né, Zé? Verdade. É a tentativa de acabar com mais uma ganho que a sociedade, quando a gente está falando aqui, porque o nosso canal é inocuidade de alimentos, mais uma tentativa de destruir isso, destruir, obviamente, o SUS, porque vai sobrecarregar. Verdade. Né? Verdade. Então, Zé, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Brinde aí. Vamos brindar. Hoje é um dia que até o Zé Pedro tá na Deus, Brave Deus. Hops. Bom, vamos contar uma historinha. Essa semana eu estava acessando um site e me chamou a atenção um artigo escrito por um colega nosso, Carlos Alberto Maggioli, no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O Maggioli é fiscal, auditor federal agropecuário do Ministério da Agricultura, e ele escreveu um artigo sobre o que ele intitulou de Pobre Serviço de Inspeção Federal. Na mesma hora, eu mandei por WhatsApp para o Luciano, Isso. né? E enquanto ele escrevia que tal a gente fazer um programa, eu também estava escrevendo que tal a gente fazer um programa, né? Porque a primeira pessoa que eu me lembrei foi do Luciano com relação a isso aqui, até pela... A gente conhece as histórias, né? E eu, num pequeno comentário, eu coloquei que, infelizmente, a classe política, como ela não conhece a história, ela não tem a memória. Como não tem a memória, começa a fazer legislações em cima daquilo que não é o correto, que é o incorreto. Tá? E eu quero conversar com vocês, e até vou colocar vocês dois à prova também. Ui. Tá? Que é assim, ó... uma das facetas pouco conhecidas da medicina veterinária e que este programa enaltece com razão é o trabalho que nós médicos veterinários temos na questão da garantia da segurança dos alimentos, da inocuidade dos alimentos. A população não sabe que todo o alimento de origem animal que chega à mesa do consumidor antes passou pela mão de um médico veterinário. Seja ele um médico veterinário do serviço oficial, seja ele um médico veterinário da iniciativa privada. Por quê? Aqui está a prova cabal disso, né? Este alimento tem inocuidade porque um médico veterinário atestou a qualidade sanitária dele, a qualidade tecnológica dele e, sobretudo, a qualidade higiênica dele. E a gente, pesquisando a história, e eu e o Luciano nos seminários de responsabilidade técnica que o Luciano participou lá no Conselho. Durante 4 anos, 4 a gente anos. circulou o estado inteiro. Andamos, eu me lembro de uma ida uruguaiana, rodar 1.500 quilômetros de ida e volta para fazer um seminário de RT. Bom, mas são as exigências do ofício, né?
E aí eu me dei o trabalho de fazer um pequeno histórico, e até eu estou aqui com uma colinha, para dizer o seguinte, que a história da medicina veterinária na inocuidade de alimentos, na segurança dos alimentos, que a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é segurança alimentar e segurança dos alimentos, nós estamos falando de segurança dos alimentos, né? E nós começamos no ano de 1909 com a criação dos serviços oficiais e nós temos em 1934 um decreto, que é o 24450, que determina a exclusividade do médico veterinário na execução da inspeção federal. Tá? Nossos convidados a gente trata bem. Então dá um tempinho para poder... Isso aqui, cara... Não, tá espetacular. Esse entrecote aí tá... Já falou puta que pariu hoje? Não posso. Aqui na câmera a gente não fala isso. Puta que pariu, tio. E aí, a gente continuando, né? Nós temos no ano de 1952 a edição do famoso RISPOA, Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. E eu queria botar uma discussão aqui na mesa para vocês dois, que são veterinários e trabalham com inocuidade de alimentos. O que representou este regulamento de 1952, que serve de modelo hoje como uma diretriz para a área de marco, inclusive serve de modelo para outros países. Então, a gente tem que saber dar importância para os colegas que à época foram responsáveis pela Eu acho que maior exemplo do peso que teve é que durou quanto? 60 anos, bem dizer, até ter uma reformulação, enfim, uma atualização. Né? Uma atualização. E antes, eu acho que isso é uma coisa que já por si só fala, né? A inspeção de alimentos de um abate, por exemplo, era feita por médicos. E isso aqui transformou a medicina veterinária em dizer, não, saúde pública está aqui. Quem é que conhece animais? É. Quem é que conhece a doença dos animais? A partir daqui, não, são os veterinários. Né? Apesar de que, vamos lembrar, né, nós três, nós somos veterinários, Zé Pedro já deu aula para nutricionistas, nossos seguidores, tem muitas pessoas não veterinárias, porque nós falamos para quem lida com alimentos. Isso. Né? Todos os caras que estão nesse job aí de alimentos, a gente está contribuindo. Mas tu tens toda a razão. A partir de 1952, quando começou o RISPOA, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. E serve até hoje. Um pouquinho antes, eu acho que vale a pena a gente conversar. Assim, ó, vocês sabem que em 1914 eclode a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Então, o Brasil, ele não participa diretamente nos campos de batalha. E a obrigação do Brasil perante os países aliados foi de fornecer alimento para as tropas nos campos de batalha. E aí tem segurança de alimentos e segurança alimentar. Sim, garantiu a segurança alimentar, fornecimento de qualidade de alimentos para quem precisa. Nesse caso, o pessoal da guerra. Isso. E aí o que acontece? Os grandes grupos, principalmente europeus e americanos, vêm se instalar no Brasil para nos ensinar, porque até então o que nós tínhamos? Os matadouros municipais, né, que nem dava para chamar de matadouro, eram espeluncas, onde... Hoje os municipais estão mudando. Estão mudando. Tem uns que estão meio judiados ainda, mas estão mudando. E aí a grande contribuição dessas empresas americanas e europeias que vêm para o Brasil, em termos assim de tecnologia, vocês sabem que eles trouxeram 3 coisas para nós que nós não sabíamos. E eu vou querer que vocês façam um comentário a respeito de cada uma delas. Primeira coisa, esfola aérea. Nós não fazíamos e não sabíamos fazer esfola aérea. Aliás, não conhecíamos. Era em cama. O trilho e a noia. Isso, espetacular. É isso. Tu começa já com sanitário operacional, isso. Ali, gravidade. Já com essa visão de linha de produção. Linha de produção, exatamente. Lá com ele forte, já está começando, porque eles montavam alimentos.
Num matador frigorífico, tu faz um processo de desmontagem de um alimento, que era um animal vivo e está chegando até as partes do animal. Né? Meia carcaça, miúdos, intestinos. Justamente. E aí, E usando nas plantas a gravidade. para facilitar o teu trabalho, inclusive de ergonometria, de funcionários e de coisas. Usar a gravidade a teu favor. Isso. O nosso caso da gravidade, hoje de manhã, por exemplo, nós estávamos numa aula com a nossa professora, Dance com Isso aí. usando a gravidade para fazer prancha. Ela nos botou a fazer prancha. Difícil? Difícil, a gravidade. Ela diz, segura a barriga. Tudo que a gente não pode fazer é segurar a barriga. Senão, Difícil? é verdade. Muito bem, essa foi a primeira contribuição. A segunda contribuição, frio industrial, Pô, que nós não tínhamos. Tu elimina a possibilidade de crescimento de micro-organismos que estão ali. Né? Com o frio, tu inibe o crescimento deles. Isso aí. E a multiplicação. E a terceira grande contribuição, sabe qual é que foi? Nos ensinaram a fazer conserva enlatada. E isso, ainda hoje usam muito isso lá fora. Né? Isso. Então, esses foram as grandes contribuições que trouxeram para cá. E aí o que acontece? Vocês lembram que nós tivemos um ministro gaúcho, Ceni Lima, que fez a chamada federalização. O que foi a federalização? Palavras dele, no Brasil não vai ter nenhum estabelecimento de abate que não seja sob o regime de inspeção federal, seguindo as normas do RISPOA. Ponto. Ponto. E aí, o que acontece? Né? Aquele discurso de que... Vão tirar emprego do meu aqui. Justamente. Isso não é justo. Estão privilegiando o grande Os grandes empresários. Quando, na realidade, o que se queria era justamente padronizar, controlar. E o ministro Ceni Lima, ele foi muito categórico, porque ele disse que a federalização vai começar no meu estado, no Rio Grande do Sul. E aqui eu quero lembrar de figuras como Zilmar José Mussali, José Barbosa dos Anjos, que foram colegas nossos da Inspeção Federal, que lutaram muito pela federalização. E aí o que acontece? No estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado faz um convênio com o Ministério da Agricultura e permite que estabelecimentos que não conseguissem se adaptar às exigências do Ministério da Agricultura pudessem continuar operando. E se denominou esses estabelecimentos de postos de abate. E se cria, no âmbito da nossa Secretaria de Estado de Saúde, o quê? O Serviço de Inspeção Veterinária, o CIV. Esses postos de abate não era permitida o transporte da carne, então nós tínhamos na peça do fundo a sala de abate e na peça da frente o açougue. Então o animal era abatido e comercializado no açougue. Esse tipo de estabelecimento começou a proliferar. A Secretaria da Saúde não teve pernas para conseguir isso. E aí vem a chamada Lei 7889. Que a gente já falou bastante aqui no canal, que é a divisão, desfederalização, isso aí. Criação das 3 instâncias de inspeção: municipal, estadual e federal. E eu tive a oportunidade de participar dessas discussões, eu me lembro de reuniões nossas na FARSUL, e aqui eu lembro também do nosso colega Fanfa, né, que teve uma participação. Um abraço pro Fanfa, que vai assistir isso aqui lá em Portugal, vai assistir isso aqui, vai chegar nele. Grande abraço para ti, meu Fanfa. Né? E aí eu me lembro que a grande discussão que se tinha era assim, ó, qual é o critério que nós vamos utilizar para dizer que esse estabelecimento tem inspeção municipal, esse estadual e este federal. E aí isso começou assim, por exemplo, um abatedor de bovinos. Se ele abater até 10 bovinos, ele vai ter inspeção municipal. Se ele abater de 11 a 20, vai ter estadual. E aí se diz assim, tá, mas por causa de um bovino, eu vou sair do critério municipal e vou para o critério estadual. Então se chegou a um critério que é o da localização. O município, a área de atuação do estado e... Não pode atravessar a sanga, como eles diziam. Justamente, isso aí. Então o critério geográfico que até hoje
se discute muito. Mas eu quero trazer para discussão, Zé, só até aqui, por gentileza. Quando tu falaste que isso começou da federalização, começou aqui no Rio Grande do Sul, e é por isso que muita gente diz que o Rio Grande do Sul é avançado no que se fala em inspeção de alimentos. Mas no resto do país não cobram isso. Porque isso já vem de antes. Já vem de muito tempo atrás, que se iniciou uma certa padronização por aqui. E os agentes foram daqui. Então é óbvio que hoje ainda tem essa cultura de ligar um pouco mais para os alimentos. Mas lá, em outro lugar, eu estive visitando tal estado, os caras não cobram isso. É só vocês que cobram isso. Aí tem duas coisas, né? Uma que é realidade, pode ser realidade, eu não conheço os outros estados. E a segunda que é o choro querendo nivelar por baixo. Sim. Que não pode querer nivelar. Falando com a gente, não dá para nivelar por baixo, vamos nivelar por cima. Né? Não é porque o outro vizinho não faz que tu não vai precisar fazer, não. Tu tem que fazer. Lógico. E aqui vai ser cobrado para isso. Mas é perfeita. Bom, aí as coisas vão caminhando, né? Aí volta aquela velha celeuma, né? O Estado não tem pernas para acompanhar o crescimento do setor da indústria. Né? E aí o Ministério da Agricultura cria o quê? As ferramentas de autocontrole. Porque o que aconteceu no início? A Inspeção Federal, ela entrou dentro do estabelecimento e ela fazia o quê? Toda a parte técnica, ela determinava. Fazia um controle de qualidade. Justamente. Quando é que vai iniciar o abate? Que horas vai terminar? Quantos animais vão ser abatidos? Quantas pessoas vão trabalhar? Então, o empresário, ele tinha necessidade de ter um corpo técnico? Não. Tinha o Estado que fazia para ele. O Estado fazia para ele, paternalmente. Aí quando o Estado não consegue mais fazer isso, aí vai para cima do empresário e diz assim, agora tu vai criar as ferramentas de autocontrole. E isso, Zé, a gente tem um curso que a gente faz online, que eu acho que já tivemos 4 turmas. Isso. E a gente, na nossa aula inaugural, que a gente apresenta o curso, a gente fala isso, e da onde veio as ferramentas, principalmente o HACCP, né, o WhatsApp, ou o APPCC. A gente diz da onde ele veio, né? E ele entrou a primeira vez que apareceu esse documento no Brasil foi da falecida Comunidade Europeia, exigindo que para produtos de pescado que fossem exportados e entrar na Comunidade Europeia, tivesse o tal APPCC. E eu tive a honra de conhecer os colegas, Dr. Célio e o professor Geraldo, lá da Universidade Federal Fluminense. Eu conheci esses caras, que eles alugaram, na época, o Ministério da Agricultura alugou 3 apartamentos, em que o do meio era o escritório e os do lado eles iam revezando para traduzir o primeiro documento de OPPCC, para que, então assim, isso, dessas normas de autocontrole foi imposição do mercado internacional, já que a OIE, já que a OMC, já que a Organização Mundial da Saúde, todos eles estavam exigindo o HACCP, que vem exigindo o Códex, e o Códex recomendava o HACCP. Então, a partir daí, o Brasil foi meio que, e como nós somos agrotech, agro é pop, agro é tudo, só fornecendo commodity, matéria-prima, isso chegou até nós. Para vocês vender para nós agora, deixa de ser um acordo tarifário, passa a ser num acordo assim. E isso daí começou a fazer a exigência. Isso mudou a realidade. Sabe, os caras dão um passo maior. Sim. Aqueles que tu falou lá no início, os políticos de situação, né, aproveitam uma oportunidade para agradar meia dúzia de grupos, sejam lá quaisquer desses grupos, para agradar esses caras, politicamente, acabam ultrapassando, ao invés de consultar os técnicos. É isso. E já que tu falou, né, nesse lançamento do APPCC aqui no Brasil, vou te dizer uma coisa. Esse grupo de profissionais começaram a trabalhar com a APPCC e fizeram a primeira versão em português. Eles denominaram o sistema de ARTCC, Análise de Risco. Análise de risco. Aí depois, no decorrer dos estudos, não, a gente não faz análise de risco, a gente faz análise de perigos, né? E aí houve a mudança da nomenclatura. E aqui conosco, em relação à nossa equipe, Zé,
eu tenho que falar, porque uma das integrantes da equipe com Coisa de Comer Não Se Brinca, que é a Karina, e que nas horas vagas é minha esposa, né? A Karina fez... Ela aparece pouco. Aparece pouco, ela não curte muito, né? Seria interessante até ela aparecer para dar um oizinho, mas eu sei que ela não gosta muito e tal, mas seria interessante ela dar uma voltinha ali na câmera e dar, oi, tudo bem? A Karina agora recebeu o título de doutora E e parabenizei que ela. a tese dela, ela falava justamente de avaliação de risco. E que se sabe que não é perigo. Que é risco e perigo são coisas completamente diferentes. diferentes. Tá? E aí, o que acontece, né? Aí as empresas são obrigadas a trabalhar com as ferramentas de autocontrole, que na realidade, isso é intrínseco ao corpo técnico, ao responsável técnico da indústria. Tá? Não vamos falar. Não vamos falar desse cara aí, porque o homem do conselho tá aí. Brinde vos aí. Brinde vos aí, Não, brinde vos aí. Estamos falando. Brinde vos aí, isso aí. Tá, bom. E aí o que acontece? O Ministério, ele começa a tomar a postura assim, ó, se o empresário tem que implantar as ferramentas de autocontrole, eu não preciso mais estar dentro da indústria presencialmente como eu estava antes. E aí vai me ajudar, porque eu não vou precisar pagar a aposentadoria desses caras. E aí o dinheiro que serviria para aposentadoria eu posso usar para fazer outras atividades. Sim. E que eu não vou pagar, não vou usar na folha de pagamento. Pronto, cara, tá resolvido. Não é bem assim, Não. E aí se cria a figura do auditor, que vai fazer a auditoria nas ferramentas de autocontrole, né? E agora nós temos aí um projeto de lei, que a gente não vai falar o nome do político para não dar cartaz para ele, Não vamos dar, não. a audiência que nós temos, que diz o seguinte, depois tem a questão da terceirização, que a gente não falou ainda, né? Mas então, esse projeto de lei propõe o seguinte, que essas ferramentas de autocontrole não vão ser mais auditadas pelo Serviço Veterinário Oficial, e sim pelas empresas conveniadas, terceirizadas para fazer a inspeção. E aí, meus amigos, eu não sei o que vai ser, eu até vou me permitir ler aqui uma frasezinha do Maggioli, que diz o seguinte: pobre Serviço de Inspeção Federal, que vê jorrar sobre si a inspeção privatizada como saída não muito honrosa para delegar a responsabilidade que deveria ser sua para quem não a tem por direito. Com essa frase ele matou toda a charada. Tanto de autocontrole como de terceirização. A gente não precisa falar de terceirização, porque ele abrangeu essa frase. Então, usando assim uma linguagem, um exemplo para que vocês entendam melhor, nós somos motoristas, temos carteira de motorista, nós temos o Código Brasileiro de Trânsito, nós sabemos o que é permitido e o que é proibido. Então agora o governo vai dizer o seguinte: não precisa mais Polícia Rodoviária Estadual, não precisa mais Polícia Rodoviária Federal. Porque tu sabe o que tu deve e o que tu não deve fazer. É o que estão fazendo na área de inocuidade. Então, como eu dizia quando a gente começou aqui o nosso assado, infelizmente estão brincando com coisa de comer. E que desvirtua, né? Porque o objetivo da inspeção nunca foi a viabilidade ou funcionamento do produtor. Na verdade, ela tem todo um papel de saúde pública, de controle e de favorecimento de saúde da população que consome esses produtos. Até porque a saúde é um direito constitucional, está previsto lá na Constituição Brasileira. Sim. Artigo 5º, o governo tem que garantir a saúde do consumidor. E quando se fala de saúde, não pode se deixar de falar disso aqui. Isso aqui também é. E aí, Zé, uma outra questão assim, porque eu acho que a gente acaba fazendo um trabalho útil para a sociedade de informar. E aí vem uma situação de que quando a gente vai tomar a vacina, por exemplo, que a gente entra na fila porque dizer profissionais da saúde,
ir para a 4ª dose agora e já E teve que o isso, essa veterinário discussão na quer primeira. O saber. que tu quer saber de saúde? Pô, cara, mas tu só cuida de cachorro e gato ou capagato. Cara, protegendo o teu animal dentro de casa te evita uma série de doenças. Aqui, então, nem se fala. Vou fazer um parênteses aqui. Nem se fala, vamos- entende? Vamos Então, ver como é que tá essa isso aqui. situação, às vezes, chega a ser... e por falta de informação, Zé. E aí eu acho que aqui o nosso canal serve como educação sanitária, realmente. Né? De mostrar para as pessoas o trabalho, não só da nossa classe médica veterinária, mas de todos aqueles que estão lidando com alimentos, que estão protegendo os caras de não ir para fila de hospital, de posto de saúde. Porque é isso que a gente quer, na verdade, né? Então a gente entrega conteúdo para o cara entender que, sejam qualquer um deles, né? Que se chama assim, modernamente, no mundo do marketing, os nossos avatares, né? Quem são os nossos avatares, né? O próprio fiscal, seja nosso colega, seja fiscal de SIM, de vigilância sanitária, O pessoal que lida no meio, responsável técnico. responsável técnico, o próprio empresário, Isso. né? O consultor, que agora é Controle moda, de o cara se qualidade. forma, no outro mês ele é consultor. Isso. E o controle de qualidade. Todos esses players aí que estão no mundo do business, esses caras aí são os nossos avatares e podem estar recebendo esse nosso conteúdo e utilizando para si, né? A gente não está pedindo nada em troca, tá ali, tá no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, porque tá lá, tá disponível, né? Já são 2 anos e meio fazendo isso, né, presunto? Então, esse tipo de coisa aí, os caras deveriam entender mais, né? Entender mais isso, que isso é saúde, né? Desculpa o desabafo aqui em relação à vacina, mas até tu como do conselho, o pessoal liga muito para vocês dizendo não me deixaram tomar vacina, e é um constrangimento para quem vai na fila, né? Imagina Sim, nós tem que ficar obesos, explicando. né? Já velhos e tudo, né? Vai lá, não, tu não pode tomar vacina. Mas eu tô aqui, não, mas tu não, mas onde é que você viu, Mas eu veterinário, faço né? inspeção sanitária e alguém diz Eu sou vegano. grandes merda. Mas é isso. Bom, fechamos o parênteses. Desculpa, pessoal, desculpa o desabafo aí, tá? Mas é que em relação à vacina a gente fica meio preocupado porque, né? Somos A gente tá no risco. Está no risco. E por falar em risco, a gente já teve um convidado aqui antes, no assado anterior, que era o nosso médico, Quem né? perdeu assiste o programa Quem lá perdeu, com assiste, o Dr. Fábio Torres. É um Ó. cara conhecido, né? É o assado do coração. Fábio Torres. Olha aí, ó. Fábio Alves Torres. Isso Fábio aí. Alves Torres, cara. Foi o assado do coração. Foi do Nossa, coração, do do coração. Tinha coração? Não tinha coração. Não tinha. Mas tinha que ter um coração. Tinha que ter. Mas teve cordeiro, o homem queria cordeiro. Ah, então, Aí teve cordeiro então daquele lá. tem Esse cordeiro. tu perdeu. Esse eu perdi. Tu perdeu. Então é isso, minha gente. E o que sobra? O que sobra pra nós? Eu fico pensando assim, ó, que futuro que a gente vai ter. Eu acho assim, ó, eu acho que o trabalho de vocês, ele é fundamental, porque enquanto a gente não mudar a consciência, principalmente do empresário, né, de que o produto dele é a saúde, não é um produto que tem, claro, a carne tem o preço, né, o quilo custa tanto, o salsichão custa tanto, mas não é a mercadoria, é o que ela significa, é uma necessidade de primeiro grau, a alimentação. E tu imagina o empresário, se eu fosse empresário do ramo alimentício, para eu deitar no meu travesseiro e conseguir dormir, eu teria que ter a consciência muito tranquila de que eu tenho controle de processo, que eu tenho controle de tudo, que eu tenho um corpo técnico que está me orientando, que eu tenho um ente governamental que está traçando, determinando uma norma, um padrão de higiene, um padrão de sanitário, e que eu tenho por obrigação de seguir essa determinação. Porque senão a coisa vai ficar assim, ó, enquanto não der problema, tá tudo bem. E quando dá um problema? Né? Por que o fiscal não viu? Justamente. Por que o Aí, fiscal não aí viu? vem a história de achar culpados. Isso aí. E que a gente diz para todo mundo, cada um no seu quadrado, protegendo seu redondo. Então, acaba sendo isso. O Estado do Rio Grande do Sul já terceirizou isso, pessoal. Já. Na época, eu me encaminhei lá para vocês e foi publicado na Na nossa gestão revista. do nosso colega Rodrigo Lorenzoni.
Eu fiz uma matéria, escrevi, tá na revista do Conselho, e eu até, eu vou colocar, vamos tentar colocar esse link dessa matéria desse colega, e vou tentar achar esse também que eu fiz, e a gente põe na descrição para o pessoal se quiser ler. Mas não adiantou, porque a classe política quis, inclusive muita gente, os próprios colegas, muitos quiseram que a terceirização acontecesse. E eu não sei se o trabalho tem o serviço tem algum levantamento de quantos hoje são habilitados, quantos não são, e o que está acontecendo em relação ao número de lesões antes feitas por fiscal estadual agropecuário e hoje por habilitados, se isso aumentou, se isso diminuiu, porque não vai me dizer que o campo melhorou. Sim. Porque o campo continua o mesmo. Sim. Né? Até porque o que é privilegiado em relação à defesa sanitária animal são aquelas doenças que são importantes para a OIE que, na questão de exportação. Então, cistercose, tuberculose, essas coisas assim. Tem programas? Sim, tem programas, mas elas não são daquelas impactantes determinantes para uma exportação, no caso. E quem exporta é uma parcela pequena com grandes volumes. Mas o que circula aqui no estado, isso aqui que a gente está comendo hoje, é de inspeção estadual. Né? E que hoje talvez esteja sendo feita por habilitado. E eu não sei qual é a qualidade disso. Tanto é que os mercados importadores nossos não aceitam isso, né? Pois é, aí fica um contrassenso, né? Um político que enxerga um lado, que ele enxerga o lado da fazenda, que vai dizer, eu não vou pagar esses caras. E na real a gente sabe que por cada taxa de abate que os caras pagam aqui, paga 2, 3 fiscais, né? Sim. O problema é a má administração do dinheiro. Mas não precisamos entrar nisso, porque o nosso foco é a inocuidade de alimentos e não ficar falando esse tipo de coisa, né, cara? Mas a gente sabe que aqui no estado a gente já foi, pode-se dizer, atropelado em relação a isso, uma votação maciça aprovando a terceirização, que ia facilitar não atrasar salários no governo do estado, né? E agora, Zé, esse mês ainda, uma prefeitura municipal ainda aprovou que os açougues possam fazer atividades de temperados, por exemplo, né? Que é uma atividade industrial. Sim, ela está passando por cima de uma legislação maior. Está passando por cima. Tudo isso, e é estranho. Dá para dizer que a gente vive uma época de muita instabilidade nesse sistema todo, né? Não só nisso, em tudo, né, presunto, a instabilidade. Mas assim, é estranho que começam a publicar essas coisas pré-eleição, né? Sim. Chega a ser assim, será que não estão vendo, né, que isso daí é eleitoreiro, né? Que não se sustenta tecnicamente, né? Sim. Então, realmente, né, Zé, não sei onde é que a gente vai parar. Onde é que a gente vai parar? E isso cabe para o empresário, né? Se o empresário é um cara que, por exemplo, né, presunto, hoje em dia a maioria de açougues e carnes moídas não é carne, né? Ali tem coração, ali tem moela, ali tem tudo. Isso é generalizado. E ainda por cima põe o aditivo, aquele aditivo do tripolifosfato, que a carne moída absorve água, fica inchado, tipo nós, assim, daí depois... eu só preciso de meu diurético. Isso aí, daí, um abraço pro Inalapril. E aí depois, quando o cara põe na panela, ele comprou 1 quilo de carne moída e virou 600 gramas. Por quê? E isso daí é a saúde, né, Zé? Tu tá comprando isso e a quantidade de nitrito e nitrato que tem para aquela carne moída ficar vermelhinha. É o famoso gato por lebre, né? É gato por lebre, isso é... Mas os caras acabam fazendo isso, né? E a gente fica à mercê disso tudo. Então a gente acaba ficando na mão, se o empresário nos assiste, vai ver que ele tem que ir se nivelar pelo melhor, ele não tem que se nivelar pelo pior. Só que esses caras acabam sendo concorrentes deles, cara. Acabam sendo concorrentes e aí a tentação vem, né? Então, fica difícil. O que tu tem para encerrar aí, Zé? De recado pros caras aí. Assim, ó. Liga pro conselho e não fala com o Zé, fala com o Matheus. Qualquer problema, tu liga pra lá e fala com o Matheus. O não líder com o da Zé. fiscalização.
Eu assessoria técnica, não tem nada. Não, e é assim, ó, eu acho que muito tem se falado, muito pouco tem se falado da questão do papel do consumidor. Tá? Porque nós temos o governo, nós temos a indústria, mas nós temos o consumidor. Né? E hoje o nosso consumidor, infelizmente, ele é uma pessoa muito desavisada. Né? Para ele o que interessa é o preço e não qualidade. Preço. E não dá para fazer milagre. Se um produto tem qualidade, evidentemente que ele vai ter que ter um preço que é consequência de todo o método de qualidade que a indústria adotou. Então nós não podemos ter o mesmo produto com níveis diferentes de tecnologia de produção com preços iguais. Não é possível isso. Né? E a gente tem que desconfiar. Quando o produto é muito barato, é porque tem alguma coisa ali. Isso. Tá? Então, a importância do consumidor. E eu gostaria de deixar um recado aqui, principalmente para as indústrias, né? Para os empresários que nos assistem. Leiam e estudem o Código de Defesa do Consumidor, porque além de cumprimento de legislação sanitária, tem a questão de cumprimento da legislação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade está ali. A responsabilidade está ali. Lembrem-se que no Código de Defesa do Consumidor nós temos uma figura jurídica chamada inversão do ônus da prova. Isso. O consumidor acusa e o mundo que se dane para provar que aquilo que ele disse não é verdade. E o consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, ele é tratado como um ser hipossuficiente. Ele acusa e o resto vai ter que se defender. Então isso é uma grande preocupação e eu gostaria de deixar como meu recado final isso. O Código de Defesa do Consumidor e a legislação sanitária de alimentos, ela está ao lado do consumidor. E não vamos deixar que políticos, né, se utilizem de métodos escusos, de politicagem, para que nós tenhamos a quebra da segurança dos alimentos, que é fundamental e depende de nós veterinários, depende da indústria que está produzindo alimentos e depende da sociedade, que tem o direito constitucional de receber na sua mesa um alimento íntegro e inócuo. Isso que a gente não chegou nem a falar em padrão de identidade e qualidade. Não. A gente está falando só a questão de inocuidade. Depois de uma aula dessas... Baita programa. Eu digo isso sempre, mas baita programa. Baita programa. A única coisa que eu vou pedir pro Zé é dizer para os caras se inscreverem, Zé, no canal. Façam como eu, se inscrevam no canal. Ativar o sininho ali. Isso, deixa teu like. Deixa teu like. Isso. Compartilhar. Né? Compartilhar. Porque isso aqui, cara, o Zé Pedro é conhecido no estado inteiro, na União, até em Marte, né? É isso aí. Então, assim, ó, se quer assistir essa aula que o Zé Pedro nos deu, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha essas informações. E uma coisa que não tem como esquecer, né, Presunto? Aqui, Com coisa de comer não se brinca. Valeu, obrigado.